Meu nome é Expedito e eu tenho a grata satisfação de conversar com você sobre a história de Lica Miranda. Sua força e superação de vida, conhecida primeiro por Maria Amância dos Santos, nasceu no começo do século XX. O Brasil naquela época era muito atrasado. Problemas estruturais, inflação, política conturbada, a Europa agitada, 1900, preparava a Primeira Guerra Mundial, pairava no ar uma nebulosa cinza. Houve eleições no Brasil e foi eleito para presidente da República do Brasil Afonso Pena e seu vice Nilo Peçanha. Seu governo começa em 1902 até 1906 pelo partido PR. Em Pernambuco, novo governador chamado Sigismundo Antônio Gonçalves. Seu mandato de governador de Pernambuco pelo Partido Republicano, em 7 de abril de 1904 a 1908. Em Águas Belas, a cidade inaugurada, uma nova cidade, foi criada como vila em 1871 e elevada à cidade em 24 de maio de 1904. O seu prefeito, tenente-coronel Benigno Rodrigues Lins de Albuquerque, e foi nesse mesmo contexto que nasce uma garotinha gêmeas, Maria e Antônia. Como vemos os seus registros, é nesse ambiente que nossos queridos chegaram ao mundo. Vamos ao vídeo. João Amância dos Santos casou-se com Maria Barbosa da Silva. Eles casaram-se em 1889, morando na Vila Águas Belas. Formaram uma linda família, filhos de João Vitorino dos Santos, com Dona Maria Cardoso Santos, criador de gado do sertão pernambucano, casado na igreja de Águas Belas, de acordo com a freguesia da sua localidade. Tomou para casamento a filha de José Barbosa da Silva e Maria Florentina de Gomes. Foram os pais de Dona Maria Barbosa da Silva. Quero destacar Dona Maria Amância dos Santos, mais conhecida por Tia Lica. Para nós, Tia Lica, uma cidadã águas-belense, divertida, cheia de graça, tinha muitos irmãos e irmãs. As irmãs eram unidas. Flora Etelvina era a mais protegida. Antônia Carolina, Dadá, Pedro, Ernesto e o mais cuidadoso, Teófilo Barbosa da... Eu sou Expedito e eu tenho a grata satisfação de fazer esta homenagem a uma pessoa que foi muito querida em nossas vidas, Maria Amância dos Santos, Tia Lica, que foi muito corajosa para o seu tempo. Ela merece lembrarmos como uma pessoa muito distinta, uma cidadã águas-belense, divertida, cheia de graça, tinha muitas irmãs, e as irmãs eram unidas. Antônia Carolina dos Santos, sua irmã gêmea, com Maria Carolina dos Santos, eram inseparáveis. Flora Etelvina era a irmã protetora, nasceu em 1888. Dadá Angelina Amélia dos Santos, 1889. Lídia Amância dos Santos, 1890. Maria Beatriz, 92. Júlia Amância dos Santos, 96. Teófilo Barbosa da Silva, 94. Pedro Barbosa da Silva, 97. Faustina Amância dos Santos e Ernesto Barbosa da Silva. Eles eram divertidos, graciosos, tinham opinião e ao findar do dia se reuniam para conversar coisas da vida, do dia a dia. Conversavam muitas coisas sobre a vida
e contava a história do sertão, da seca e as lendas do rio Ipanema, fatos e histórias de um certo homem Manuel, namorado da tia Flora Etelvina. Jovem Manuel do sertão era um moço curioso. Histórias da Barriguda, uma fazenda da família, contos inesquecíveis da vida do sertão. A tia Lica falava do churrasco que seu irmão Pedro tinha preparado com rolinhas, muitas rolinhas, que apanhou em uma caçada. Fizeram um churrasco de passarinhos, vários espetinhos de rolinhas na brasa. Mas na hora do jantar da família, inesperadamente, chegou o namorado da tia Flora, Flora Etelvina, o jovem Manuel do sertão. Ele apareceu de supetão. Então, na hora do jantar, naquele momento, eles esconderam os espetos debaixo da mesa, por vergonha do churrasco de passarinhos. Esconderam e esperaram aquele momento passar. Quando o perigo passou, o jovem Manuel saiu para a sala. O gato havia comido as rolinhas todas. Levantaram os espetos e o susto foi grande. Perplexa, com espanto tal a decepção, o gato havia comido todas. Histórias da Barriguda no sertão pernambucano. Tia Lica tinha uma irmã generosa, Antônia, muito divertida, mas os mais chegados chamavam com ela Titonha. Era gêmeas, inseparáveis, andavam juntas sempre. Os sobrinhos chamavam pelo apelido carinhoso Titonha e Maria por tia Lica. As filhas gêmeas do casal de sertanejo que viveram em Águas Belas, estado de Pernambuco, João Amâncio dos Santos e Maria Barbosa da Silva, natural de Águas Belas, e bem perto de Correntes, uns 128 quilômetros. A tia Lica e Titonha ficaram órfãs de pai em 1910 e logo em 1919 sua mãe morreu. Mas por algum tempo continuaram morando na fazenda da família, junto com seus irmãos Pedro Amâncio dos Santos e os outros, todos da família, numa fazenda chamada Barriguda. Tudo era bom por lá, que fica perto da tribo de índios Funiô, em Águas Belas, e existe até os dias de hoje. Esse povo indígena moram perto do rio Ipanema, no município de Águas Belas. Depois da morte dos seus pais, que foi algo muito dolorido, principalmente para as meninas que tinham 5 anos de idade, resolveram se mudar para a cidade. Seu irmão ficava na fazenda durante a semana e nos finais de semana ele se juntava aos que estavam numa casa na cidade. A família ficava em segurança lá em Águas Belas. Flora Etelvina dos Santos, sua irmã mais velha, ajustou casamento com o moço de Correntes, senhor Manuel Vaz dos Santos. As meninas já haviam morado em Correntes por conveniência dos negócios da família, pois seu pai tinha terras lá no município de Correntes, mas que retornaram a Águas Belas por motivo de doença, que findou com a morte do casal de sertanejo.
foi algo que abalou sobremaneira toda a família. Floreta Elvina ajustou o casamento com o senhor Manuel Vaz dos Santos, casaram e foram morar em Pau Amarelo, um povoado a 3,6 quilômetros de distância da cidade de Correntes. Seu irmão Teófilo Barbosa da Silva, casado com Maria Arcelina dos Santos, já estavam morando em Pau Amarelo. Então, as meninas se sentiram mais protegidas naquele lugar. Tia Lica, Maria Amâncio dos Santos, mas também era conhecida por Maria Carolina dos Santos, natural de Águas Belas, estado de Pernambuco, nascida em 5 de agosto de 1905. Partiu para a eternidade em 3 de setembro de 1993, Correntes, Pernambuco. Ela era casada com Manuel Miranda da Silva. Teve 6 filhos abençoados. O mais velho era Antônio Miranda da Silva, pois era conhecido como Toninho. E a filha mais velha chamava-se Olindina Miranda da Silva. Depois veio Alice, que foi casada com José Ernesto e teve uma filha chamada Yolanda. Valdelice, mais conhecida por Vadé, Eduardo e Geraldo Miranda da Silva, foram suas alegrias. Da nossa Valdelice, destacamos o irmão em Cristo Severino, nosso Pinho, amado, irmão. A história conta que em 9 de agosto de 1975, tia Lica tinha 70 anos de idade, ainda não tinha seus documentos, como CPF, IRG e carteira profissional. Então compareceu ao cartório de Correntes, cartório de registro civil de Correntes, Pernambuco, para comunicar o seu nascimento. Observação: já era casada com Manuel Miranda da Silva. Registro de nascimento foi feito. Naquele tempo, os batizados ocorriam na Igreja Católica. Tirava-se o batistério e pronto, podia até ajustar um casamento e tudo era normal. A história de tia Lica conta que os batismos eram feitos nas freguesias de cada comarca. Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, lá em Correntes. Razão pelo qual os assentamentos não eram feitos em cartórios, que ainda não existiam, eram feitos na paróquia da freguesia de cada comarca. Seu batistério está na freguesia de Águas Belas, em Pernambuco. Evento realizado no dia 13 de agosto de 1905. O assentamento consta, o nascimento, e foi feito no cartório de Correntes, Pernambuco. Informou ao escrevente que o escreveu como se deu o seu nascimento. Em Águas Belas, às 6 horas da tarde, ela do sexo feminino, de cor branca e cabelos loiros, filha legítima de João Amâncio dos Santos e Maria Barbosa da Silva, ambos brasileiros
e residentes em Águas Belas. Seus avós paternos, João Vitorino dos Santos e Ana Cardoso dos Santos, e avós materno, José Barbosa da Silva e Maria Florentina de Gomes, onde residia com suas famílias. O número do livro é 10324197. A referência, número 16225, na página 284. Compareceu ao cartório em 9 de agosto de 1975. Lica Miranda gostava de festa. Era uma alegria, distinta, muito hospitaleira. Sua casa estava sempre aberta para todos da sua família. Visitava os parentes, sempre presente na família. Amável, e muitas pessoas conheceram tia Lica, lá em Correntes. Gostava de uma apresentação musical da Zabumba, uma banda de pífanos que ainda hoje existe lá no povoado de Pau Amarelo. Pau Amarelo tem hoje média de 200 anos de existência. Tia Lica gostava dos acordes da Zabumba, pois nas épocas de festa a banda se apresentava para os turistas, que o divertia todas as pessoas. Com as marchinhas da época, era uma alegria no povoado de Pau Amarelo. Tia Lica foi uma mulher corajosa. Onde ela estiver, se estiver nos vendo, tia Lica, você teve o nosso respeito. Pois numa época de discriminação à mulher, foi corajosa para se separar de uma pessoa que o agrediu no lar. Vamos ouvir o depoimento da sua neta, Vera Lúcia Miranda. Vale a pena ouvir seu relato sobre esta linda brasileira, nordestina e grande mulher sertaneja. O que falar da Dona Lica? Falar da Dona Lica é falar de doçura, é falar de amor, é falar de simplicidade, é falar de carinho, é falar de tantos sentimentos maravilhosos que qualquer coisa que eu disser é pouco para descrevê-la. E uma outra coisa que é muito importante para mim e para as mulheres da minha geração é que Dona Lica teve a coragem de, nos anos 50, 50 e pouco, conseguir se separar de uma pessoa por violência doméstica, quando nunca nem se falava sobre isso. E ela é o meu exemplo como mulher. Aonde você estiver, Mãe Lica, saiba que eu te amo. A família nasceu em Pau Amarelo. Eles residiam em um ambiente cheio de muitas farturas. Às margens do rio Mandaú, um lugar especial em que, naquele tempo, o rio era exuberante, profundo e suas águas eram quase limpas. Hoje em dia está assoreado e, por causa do clima, desflorestamentos, tendo em vista represamentos das águas, o nível da água diminuiu. Vamos ouvir o depoimento do seu filho caçula, Geraldo Miranda da Silva. Primo amado, sempre muito educado, hospitaleiro, amigo e cheios de determinação. Amamos você, Geraldo. Meu caro primo Expedito, Maria Carolina dos Santos, carinhosamente chamada de Liquinha, nascida em 5 de 8 de 1905, em Águas Belas, Pernambuco,
casada com Manuel Miranda da Silva, ele natural de Panelas de Miranda, de Caruaru, Pernambuco, tiveram 6 filhos vivos, nascido em Pau Amarelo, em Correntes, Pernambuco, nas margens do rio Mandaú. Os filhos Antônio, Alice, Olindina, Eduardo, Rodelice, Geraldo. Dona Lica era mulher virtuosa, católica, humilde, caridosa, simples, honesta, amiga e leal, e uma mãe fiel e verdadeira. São muitas lembranças que o seu filho caçula, que já vai completar 73 anos, nascido em 28 de junho de 1950. Que Deus o abençoe todos, os nossos familiares, e que o proteja para todos sempre. Amém. Gostava muito de levar a gente para Pau Amarelo, gostava muito de ir para a missa com a gente e vivia lá em Pau Amarelo, tudo unido, eu, minha mãe, e a gente morou muito tempo. Mas agora minha tia Tonha, que era muito boa, gostava muito dela, e das minhas primas, Dita, Lena, gostava de Titeópolis, mesmo que bebia uma cachaçinha, mas eu gostava dele. E das primas, a mais que eu gostava era a Dita. Finalmente aqui aparecem muitas pessoas e nomes que são a família da tia Lica, de Titonha e todos que estão nas redes sociais. Vamos aos nomes: Expedita Martins, Helena, Valdelice, Alice, Olindina, Luiz, Geraldo Miranda da Silva, Eduardo, Antônio, Manuel Miranda da Silva, Erivaldo Santos, Sandra Moura, Mércia Moura, Lília Catarina e Carla Correia, Gustavo Correia e sua esposa Gisele, Bernadette, Betânia, Roseni, Edivalda, Eleni, Bezinha e Dioclésia, Sônia Martins e Solange Martins, Puranci e sua família, Ivanildo, Maleide, Marli, Marluce, Maria Puranci, Popó, Isaura Santos, Vera Lúcia, filhos e primos e netos, sobrinhos e muita gente que ainda hoje estão brilhando em seu mundo, escrevendo a história aqui no planeta Terra. Aplausos a todos vocês que merecem o melhor. Jesus ama cada um e tem um plano em suas vidas. Quer cuidar de vocês de uma maneira extraordinária. Quer fazer uma aliança. Beijo a todos.